vez, efetuando o pessoal da Processa pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Assim, é muito, muito legal. Está melhor assim? Muito bom. Muito bom estar com vocês. E assim, a nossa participação aqui é para ser bastante breve, para reforçar a importância dessa parceria, que já vai fazer 2 anos e meio que a gente tem da USP com a Unicesp. Lembrando, né, que quando a gente fala em nome da USP, nós estamos falando da universidade pública, que hoje é a melhor universidade da América Latina e que está sempre com as portas abertas para atender vocês. Então, assim, como somos um grupo de pesquisadores interessados no desenvolvimento do turismo, o que a gente faz é tentar se aproximar das instâncias de poder e que têm condições de decidir sobre o turismo. A gente tem brincado bastante, o Zubo e eu, porque a PEC que está sendo discutida, que é alvo, inclusive, do encontro de vocês, teve uma participação nossa na construção do referencial teórico que fundamenta as decisões que levaram à redação desse primeiro texto. Então, toda a parte acadêmica que está levando a essa discussão tem uma contribuição nossa. Eu espero que vocês não mandem matar a gente no futuro, mas a gente tem uma visão muito positiva e muito alinhada com o que foi a fala do Herculano no começo. Ou seja, ninguém da parte dos pesquisadores ou quem está disposto a ajudar entende que as cidades que já têm o status de distância devem perder. O que a gente acha é que a forma de se administrar o turismo deve ser alterada para uma forma onde os benefícios sejam benefícios mais amplos, para que, então, a comunidade, de maneira geral, possa perceber esses benefícios. Então, se alguém depois quiser brigar com a gente está disponível também para apanhar lá na universidade. Para que lado eu aponto isso? Para lá. Vamos ver. Certeza? Muito bem. Então, a nossa pauta é bem rápida. É só para mostrar. Quando eu estive em Avaré apresentando o curso que a gente fez, foram 5 edições, então só para mostrar qual foi a avaliação, contar muito rápido a repercussão de um evento que a Precesp foi o principal apoiador e já apresentar o calendário de qualificações, porque uma das estratégias que a gente enxerga como uma estratégia de longo prazo e sólida, né, assim, consistente para garantir o desenvolvimento de turismo, está ligada à educação, que é uma área que a gente desenvolve, portanto, vocês já estão convidados a participar. Então, aqui a gente tem os cursos que foram realizados. Nas instâncias hidrominerais, a gente foi para Socorro, depois a gente foi para São Vicente, depois a gente foi para Morungaba, Itu e Imbu. E, então, atendemos 119 alunos. Teve um grupo de pessoas que não pôde participar, portanto, já está convidado a participar dessa edição extra, no dia 26 de julho, uma quinta-feira, lá dentro da IASH, né, da USP Leste. A Fátima, a Bianca, a Fernanda vão mandar os convites para quem não participou. E se tiver vaga, a gente aceita repetir. Quem quiser fazer de novo, se couber, vocês vão. Vai que gostar. Vamos ver. Eu fiz esse relatório, ele vai estar disponível, na Precesp. Eu só quis sintetizar para vocês o seguinte. Todo o questionário de avaliação, ele tem um lado quantitativo e um lado qualitativo. No quantitativo, a gente pede para que as pessoas usem 4 critérios, ou seja, ele vai de péssimo para ótimo. Então, são 4 quadrantes que posicionam essa avaliação. O que nos deixa sempre muito satisfeitos é que nenhuma das avaliações ficou abaixo de 85. Então, tem 90% de responsabilidade do espaço, né, e da equipe que nos atendeu. Então, esses 90% certamente são resultado do empenho de toda a equipe da Precesp em parceria com os municípios que nos receberam. E a gente tem, então, o grupo avaliando a estrutura do espaço, a qualidade do grupo presente, as pessoas que participaram, a troca. Então, isso foi muito legal. Percebam, né, que esses quadrinhos eles começam com 60, porque, de fato, a gente não tem nenhuma nota baixa. Isso, para nós, é muito legal. O uso do conteúdo, a qualidade do material didático, só para explicar, ele está separado pelos grupos, mas de maneira geral a gente também, somando tudo, não tem nenhuma nota para baixo de 80. Ali, interação entre os participantes e o aproveitamento geral. Né?
Então, de fato, foi para nós um resultado muito além do que a gente estava imaginando, por ser uma segunda experiência, mas uma primeira nesse formato. E depois a gente pede para que as pessoas, se identificando ou não, coloquem o que elas gostariam. Então, assim, essa parte é o que dava para melhorar. Então, eles queriam mais tempo de curso, de preferência mais próximo de São Paulo, né? Apesar de que existem muitas instâncias distantes, às vezes dá para casar compromissos, então ir a São Paulo para fazer mais de uma coisa, conseguir mais participantes para que se troque mais experiência. Olha que riqueza, que coisa incrível, né? O grande ganho dos cursos não está exatamente nos professores, mas sim no que os outros municípios podem compartilhar. Às vezes passaram por dificuldades e encontraram uma estratégia interessante. Estimular visitas para que se possa perceber o resultado do que está se falando, isso também foi uma coisa colocada. E eles acham que era muita coisa por um dia só, ficaram meio cansados por tudo que a gente pediu para eles fazerem. E aqui é a parte que tem que ser mantida, então adoraram a ideia da qualificação, manter a parte prática, elogiando sempre a troca de experiência, elogiaram muito os professores, isso para nós é uma coisa incrível, porque apesar de você ter anos de experiência, está sempre inseguro, uma coisa é a visão teórica, outra coisa é você estar no embate direto com 30, 40, 50 pessoas que no dia a dia lidam com isso e que podem muito rapidamente desmentir o que a gente está falando. Então, foi muito legal, foi muito especial para a gente mesmo, essas 5 edições do curso. Acabaram os cursos dia 30 de maio e já 2 semanas depois a gente recebeu, com muita alegria, o Herculano para abrir um evento que nós sediamos lá no Inspirese, chamado Responsible Tourism Destinations, né? Uma conferência internacional sobre turismo responsável. E eu queria só dividir com vocês os números desse evento, porque foi um evento fisicamente pequeno, mas de uma projeção internacional que ninguém imaginava. Então ele teve a Precesp como a principal apoiadora do evento em termos institucionais. É óbvio que um evento que acontece na USP tem o apoio da USP, mas a gente aqui captou. A gente teve, a Carol que está aqui, estava assistindo o evento, a equipe da Precesp estava, Santa Rita do Passa Quatro, São José do Barreiro, Pereira Barreto, que mais? Itu. Santos estava lá, tem até um exemplo de Santos que eu preciso citar no final, mas tinha assim, várias pessoas representando várias cidades e assim, as fichas de avaliação foram muito interessantes pelas trocas, né? O que é que deu para apresentar? 41 palestrantes, 183 inscritos, 21 nacionalidades representadas, especialmente nacionalidades que a gente não está habituado a trabalhar, e pessoas que trouxeram exemplos interessantes de turismo social, né? Então, iranianos, o pessoal do Sultanato de Omã, dos Emirados Árabes, muita coisa da Malásia, da Índia que foi colocado, como eles lidam com o combate à pobreza, isso ficou muito legal. A gente contratou uma empresa de assessoria de imprensa que conseguiu colocar todas as discussões na mídia e pelo impacto do primeiro dia, já tem os relatórios de pelo menos 16 milhões de pessoas que ficaram sabendo que esse evento aconteceu e qual era o alvo da discussão. Curiosamente, isso foi divulgado numa quarta, 5 dias depois, a CBN chamou a gente para fazer uma avaliação do evento no domingo, na hora do almoço. E foi assim, uns 10, 12 minutos de conversa na CBN sobre turismo responsável, citando de novo a Precesp, citando os municípios paulistas, e isso foi muito legal, né? Mídia barata em função de um trabalho fruto de uma parceria muito interessante. Então, a gente está indo agora para a Inglaterra em setembro para fechar um segundo evento nessa linha e provavelmente em abril de 2013 a gente volte com alguma coisa como derivado desse evento. Aqui também, até para mostrar para quem participou dos cursos, a gente falou muito de mídia social, né? Um evento que fisicamente tinha 183 pessoas, atingiu 73 mil pelo Facebook, né? Curtindo, compartilhando, comentando, dividindo. Claro, 73 mil não são necessariamente brasileiras. A gente, infelizmente, concentrou publicação em português, então esse número ele é menor do que ele deveria, mas eu não tinha tanta gente para publicar em inglês. Então vamos ver agora se da próxima edição a gente consegue ter isso mais multiplicado. E aqui a gente fez uma proposta de calendário que começaria em agosto, mas em função da disponibilidade de salas da universidade, ele vai ser adiado só um pouquinho. A gente sugeriu aqui 5 ou 19 de outubro para o primeiro momento, depois 9 ou 23 de novembro para o segundo ainda em 2012, e 2 datas já
Como houve essas solicitações de eventos, a gente teve essa dificuldade de administrar um espaço lá dentro. De repente, se for o caso, a gente altera isso também, mas enfim, por enquanto, 5 de outubro é a primeira qualificação desse grupo, uma qualificação de 4 encontros, mas que tem um ano aí de duração. A gente aposta muito nessa estratégia, especialmente na linha de descentralizar um pouco as informações, de compartilhar um pouco mais, e a gente espera mesmo que vocês possam indicar pessoas para participar dessa programação, entendendo que, óbvio, não se espera o secretário, mas o secretário é absolutamente bem-vindo, que a gente gostaria que fosse alguém comprometido com essa transmissão de informações. Isso é a coisa mais importante, alguém que possa tranquilamente compartilhar com vocês para valer a pena esse investimento. Cada cidade vai pagar apenas o custo do deslocamento dessa sua equipe. É só isso. Então, assim, não tem nenhum outro custo. Eventualmente, se a pessoa preferir se hospedar próximo, a gente indica uma hospedagem mais barata, mas não tem realmente nenhum custo para participação nesse evento. Aqui estão os nossos parceiros e era só isso que eu tinha que falar para vocês hoje.